Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, eu sou Amanda de Oliveira e junto com João Custódio estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, falando sobre as diversas áreas do direito, economia e também saúde. E o papo de hoje é saúde e vamos falar sobre os métodos contraceptivos. O Brasil é o segundo país com maiores taxas de gravidez na adolescência. Estima-se que mais de 400 mil adolescentes se tornam mães todo ano em nosso país, sendo esse número correspondente a 50% a mais que a média mundial. A nossa convidada de hoje é a doutora Corine Camargo, médica ginecologista. Seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada, queria agradecer o convite, Amanda, João, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante, é um assunto que impacta diretamente a saúde pública, nossa vida, nosso cotidiano, então a gente precisa falar sobre esse assunto mesmo. Realmente, doutora Corine, então seja muito bem-vinda então, ao Papo Certo. Obrigada. E você de casa pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, mas eu vou te lembrar, 30 29 80 80, para interagir então com a nossa convidada. Um intervalo rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que o programa também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E através dessas plataformas vocês podem, além de assistir, também compartilhar. Bom, como nossa primeira pergunta da noite, doutora Corine, como funcionam os anticoncepcionais? Então, os anticoncepcionais vai depender do tipo de anticoncepcional que a gente vai utilizar. A gente tem os métodos, a gente chama de métodos de curta duração, métodos de longa duração. Tem métodos mais comuns, que a gente está mais habituado, como as pílulas anticoncepcionais, que são os métodos via oral, com 2 hormônios, progesterona e estrogênio. Tem métodos que a gente chama métodos de barreira, que são as camisinhas, que tem disponíveis nos postos de saúde para a população. Eu trouxe aqui um exemplo de um preservativo feminino. Queria também destacar isso, que as mulheres têm autonomia também de escolher um método que seja não hormonal, disponível, gratuito e utilizar sem nenhuma contraindicação. Nós temos os métodos de longa duração, que são os DIUs. Tem os DIUs hormonais e os DIUs de cobre. Então, esse aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver, que a gente chama de métodos de longa duração. Temos o implante subdérmico, que é outro tipo, também hormonal, com 2 hormônios, com estrogênio e progesterona. Temos uma série de métodos disponíveis, a gente tem que ver qual que é o melhor para cada pessoa. Não tem assim um único que sirva para todo mundo? Não tem como dizer assim, ó, vai usar esse aqui para todo mundo. Cada um vai ter o seu, vai depender das características de cada pessoa, do ciclo menstrual, o que espera do método. A gente tem que ver a história de cada um para indicar qual o melhor para cada pessoa. E pode ser que durante a vida da pessoa também ela tem que mudar? Claro, a gente pode, isso é muito comum, a gente começa um método e não se adapta, não é o melhor. E isso às vezes a gente só descobre usando no dia a dia,
utilizando, vendo se adapta à rotina, né? É muito importante a gente analisar também como é a rotina. Vai dar um anticoncepcional via oral, que todos os dias a pessoa tem que usar no mesmo horário. Mas a pessoa todos os dias trabalha de manhã, não perde a tomada, esquece a tomada. E agora? Bom, não é um método para aquela pessoa. Então a gente tem que adequar não só a saúde, ao organismo, mas a rotina de cada pessoa. Tem algum sintoma que a mulher começa a sentir que é um indício de que ela está na hora de trocar o medicamento? Eu posso chamar de medicamento? Pode. Tem medicamento e tem coisas que são não medicamentosas, né? Que são, por exemplo, o DIU de cobre. Ele não é um medicamento, é o cobre. O cobre vai se degradando dentro do útero e é assim que ele faz o método contraceptivo. Mas, de modo geral, pode dizer medicamento, método... Pode sim, a gente pode começar e descobrir que não gostou ou não se adaptou, e aí a gente faz a troca. Mas uma dor de cabeça, por exemplo? Quais são os principais sintomas dos métodos contraceptivos hormonais? Irregularidades do ciclo menstrual, então a menstruação fica mais curta ou mais longa, sangramentos eventuais, dores de cabeça são muito comuns nos métodos hormonais, diminuição da libido é super importante, a gente fala pouco sobre isso. Tem um risco menor, mas tem um risco associado a eventos tromboembólicos, então a trombose, que se fala muito, é um risco pequeno para mulheres jovens e saudáveis, mas ele existe. Existe outro risco que tem evidência clínica também, que é câncer de mama, então dependendo do histórico da mulher, a gente não vai usar o contraceptivo hormonal. Então tem algumas coisas que a gente vai tendo pistas de que não está bem. Bom, o assunto hoje vai longe. Tem muito assunto aqui. Muito, esse assunto é muito extenso. E é uma coisa que a gente sempre traz muito aqui no Papo Certo, que a gente gosta de fazer essa prestação de serviços para quem nos assiste. Então, fiquem aí aprendendo com a gente e também com a doutora Corine. Doutora, tu falaste agora sobre os métodos anticoncepcionais. Faltaste o injetável. O injetável. O injetável, ele é um método também disponível no SUS para qualquer paciente, tá? Ele tem um risco pequeno para mulher jovem, saudável. É um hormônio que é uma progesterona. A gente usa trimestral. O efeito o efeito que as mulheres mais se queixam do uso, que o João me perguntou agora, qual seria o efeito adverso? É o retorno da fertilidade. É o método que mais demora para voltar à fertilidade. Então, a mulher que usa e tem o plano de engravidar na sequência, ele é um método que atrasa um pouco ali o retorno de 6 meses até 9 meses pode atrasar. Mas ele é um método hormonal, gratuito, com baixos riscos, então ele, dependendo do perfil da paciente, pode ser indicado também. Bom, tem uma pergunta agora que muita gente vai se interessar. Qual é a eficácia dos anticoncepcionais para evitar a gravidez? É 100%? Tem um método 100%. Só um. Que ninguém pratica, que é a abstinência. Eu ia dizer. Esse método, por mais que a gente indique, ninguém usa. Então, assim, nenhum método é 100%. Laqueadura não é 100%. Vasectomia não é 100%. DIU não é 100%. Pílula não é 100%. Qual que é o índice de falha? Cada um vai ter um, tá? Vou falar dos principais. A camisinha que todo mundo acha que usa, a cada 100 pessoas que usam perfeitamente, a gente considera uso perfeito. Então, colocado na hora certa, sem nenhuma falha, ela íntegra, a cada 100 pessoas que usam, em um ano, uma vai engravidar. Olha, essa informação aqui... Essa informação é importante, porque às vezes a pessoa fala, mas a pílula, tá? Mas eu tava tomando certinho, eu tomei certinho no mesmo horário, pode acontecer, tá? A chance é parecida com a da camisinha, é uma a cada 100 mulheres. Uma pergunta que eu já escutei um pouco, né, de algumas pessoas. Tomei medicação, antibiótico, né, e ficou grávida. O antibiótico, de fato, ele tem alguma influência sobre o bloqueio da funcionalidade do anticoncepcional? Sim, tem 2 antibióticos especificamente que se a gente usa junto com o anticoncepcional, ele diminui a absorção e sim tem um índice de falha maior. Então, pode falar pra gente os nomes, por favor. Rifampicina é o principal e o derivado dele também pode, mas a indicação dele é muito rara, mas pode interferir, sim. Eles são indicados para quê, doutora? Antibiótico geralmente tem alguma infecção associada, então, de um modo geral, se tem uma infecção grave que vai usar algum antibiótico, eu sempre recomendo associar um método, né? Então, assim, por exemplo, a paciente que está usando antibiótico, está tomando a pílula,
durante os 7 dias, durante um período, 7 dias do antibiótico, o período do antibiótico, associar a camisinha. Tá? Pode ser a feminina ou a masculina, tanto faz, mas associar um método quando a gente tem algum evento que a gente suspeita que pode diminuir a eficácia. Que eu já ouvi de casos de pessoas que se engravidaram por tomar antibiótico, é grande. A gente tem um caso bem, que é recorrente, né, assim, que é o bebê que nasce segurando o DIU, né? Vocês já viram? Já. Esse é um assunto bem recorrente. As pessoas me perguntam, mas como é que nasce? É uma montagem, alguém vai lá e bota o DIU, mas existe a possibilidade. Qual que é a falha do DIU? Uma a cada 300, mais ou menos, cada 300 DIUs, mais ou menos um falha. Até um pouquinho mais, 400, entre 300 e 400, uma mulher vai engravidar com o DIU bem inserido, bem colocado, bem adaptado, vai engravidar. Bom, falando sobre o DIU, vou aproveitar e vou te encher de perguntas. Quanto tempo dura o DIU? Depende. O DIU hormonal dura 5 anos. O DIU de cobre varia de 3 a 10 anos. E dói para colocar? Não é indolor, tá? Mas é uma dor bem tolerável, bem tolerada, assim. A gente medica antes, faz com calma, com tranquilidade. É muito, muito tolerável. Mas logo depois que coloca é indicado ainda usar um método junto? Não os precisa? DIUs, eles têm essa vantagem. Colocou, ele está funcionando. Interessante. O assunto da validade de 3 a 10 anos é uma diferença bem grande. Como é que a mulher vai saber se está na hora de trocar? É o tipo de DIU, Ah, tá? tá. Então, por exemplo, o cobre, esse aqui é o cobre mini, tá? Esse aqui. Então, é difícil de ver assim só olhando, tá? Mas a gente sabe pela embalagem, ó. Ele vem aqui a indicação da quantidade de cobre que tem. Então, por exemplo, esse DIU de cobre aqui, o 380, ele tem 380 unidades de cobre. Esse aqui dura 10 anos. 10 anos. Tá? Então, esse aqui. O mini DIU, que tem 250 unidades, dura 3. Então, a gente sabe pela quantidade. pelo tipo, pela quantidade de cobre. O hormonal dura 5 anos. Então, não é... A mulher sabe que está na hora de trocar, porque sempre ganha um cartãozinho, uma indicação de quanto tempo ele vai durar. Bom, do método 100% seguro, já comentaste, Já falei. né? É a abstinência. Abstinência. Não tem uma aderência boa desse. E quais são os efeitos colaterais do uso do anticoncepcional? Tá. A primeira coisa que todo mundo diz, eu não vou tomar anticoncepcional porque engorda. Engorda? De fato, pode engordar, tá? Então, a gente tem esse efeito no ganho de peso, na dificuldade de ganho de massa magra. Então, com o uso de anticoncepcional é uma queixa bem comum e é descrita em literatura. Então, às vezes, a gente acaba optando os métodos não hormonais para não ter esses efeitos. Os principais efeitos dos combinados do anticoncepcional hormonal: dor de cabeça, irregularidade ou escapes na menstruação, diminuição da libido, que é uma das queixas mais importantes. Sabe que essa questão da diminuição da libido, muitas vezes se pode terminar um relacionamento, um casamento, e é um problema que não tem a ver com o casal, mas sim com uma questão da medicação. Com certeza. É isso que a gente fala da informação. Às vezes chega a mulher no consultório assim, sem libido, um casamento que não está indo bem, um relacionamento ruim, está tomando uma pílula combinada de alta dosagem hormonal e sem libido, sem nenhuma resposta de libido. Então, a gente tem que adequar o método. Nesses casos, a gente dá preferência para os métodos não hormonais, que daí a gente não passa por esse efeito adverso. Tá? Mas os mais comuns são isso mesmo: irregularidade menstrual, dores de cabeça muito intensas, diminuição da libido, ganho de peso, edema, inchaço, principalmente de membros, e efeitos menos, assim, queixas menos comuns, como os eventos tromboembólicos, trombose, o câncer de mama, coisas que são bem menos comuns, mas também tem descrição disso na literatura. O importante é a mulher nunca sempre procurar sua ginecologista. Qual é a periodicidade que uma mulher deve procurar a médica ginecologista? É bem pouco, é uma vez por ano. Uma vez por ano seria o ideal. Claro, quando a gente vai procurar um anticoncepcional, é isso que a gente conversou ali no começo. Às vezes até acertar, às vezes eu recebo muito assim, eu já tentei de tudo, já tentei pílula, nada funciona. Então, às vezes até a gente chegar assim no melhor para a pessoa, a gente leva um tempinho. Mas isso, no geral, assim, de 3 a 6 meses, a gente consegue achar um que se adeque bem para cada pessoa. E no caso das pessoas que já estão ali na entrada da menopausa, qual seria o indicado? A gente se tem já sintoma de menopausa,
Às vezes a gente indica o DIU hormonal, que faz uma transição mais suave, porque a gente segue com alguma coisa hormonal, ainda tem a distribuição de hormônio pelo método contraceptivo. Então, eu gosto muito do método hormonal nessa fase. Tá? Então, geralmente eu uso um DIU hormonal para essa transição mais suave. É porque eu creio que pessoas pensam assim, não, eu já estou na menopausa, eu não vou engravidar. Isso é um risco. Enquanto está menstruando, pode engravidar. Mesmo que seja... Mesmo que seja irregular. Então, assim, por quê? Tá? Porque, o que é a menstruação? Significa que o corpo fez um preparo para gestação. Então, se está menstruando, mesmo que seja irregular, pode engravidar. Em qualquer fase, na pré-menopausa, adolescente, é muito por isso que a gente tem tanta gestação indesejada no Brasil. Então, adolescente que tem um ciclo mais irregular, às vezes descuida, porque não é sempre, não é tão regular, e acaba engravidando. Mas é normal atrasar em todas as idades ou é mais os jovens mesmo? O ciclo ele dura de 21 a 35 dias, um ciclo normal. Então, às vezes a gente acha, meu ciclo é todo desregulado, eu menstruo nesse mês 28, no outro 32. Tem uma faixa de normalidade, né? Mas tem pessoas que têm outras coisas, outras doenças, ou perto da menopausa, que daí ele fica realmente mais irregular. Passa 2, 3 meses sem menstruar, menstrua. Então, a gente está falando de métodos para contraceptivos, né? Mas há muito receio de mulheres que, após parar de tomar o medicamento, ele fala-se que não consegue mais engravidar. Tu comentaste que é normal levar de 6, 9 meses, conforme a medicação, demorar um pouquinho para... Mas tem mulheres que têm muita dificuldade depois para engravidar. Eu sempre falo assim, Jo, a gente nunca sabe quem vem antes, né? Será que ela não tinha antes, mas antes nunca testou? Então, a gente só sabe se vai ter dificuldade em engravidar quando, de fato, a gente tenta. Né? Então, a infertilidade, ela não tem associação com o anticoncepcional. Alguns métodos, como o injetável, têm um retorno mais lento para a fertilidade. Mas o DIU, por exemplo, no mesmo dia que a gente tira, pode engravidar. Eu tenho uma paciente que ela me jura de pé junto que o dia que eu tirei, ela engravidou. Ela tem 2 guriazinhas, 2 geminhas. E ela disse que engravidou das gurias. Mas foi gêmeas ainda? Foi gêmeas. Foi tiro certeiro. Foi tiro certeiro. Ela disse, foi no dia que eu tirei o DIU. Então, métodos como o DIU, tirou, tá no jogo. Eu acho que fica muito uma questão psicológica também, né, doutora? Porque a pessoa vem usando o método contraceptivo. Aí diz assim, bom, agora eu não quero mais tomar nada, não quero usar nada, quero engravidar. Aí fica daquela expectativa, daquela ânsia. E eu sempre falo, né, Amanda, assim, as mulheres, elas querem se cuidar. Primeiro, essa batalha pra gente achar um método. No dia que elas decidem que querem engravidar, elas querem tirar o método e querem engravidar pra ontem. Porque a gente fica com essa ansiedade, né? Ai, será que eu vou engravidar? Será que vai dar certo? Então, a gente só sabe tentando. O contraceptivo não tem relação com a infertilidade. Ele pode, eventualmente, dependendo do método, atrasar um pouquinho a gestação. Mas não muda o resultado final. Bom, gente, o papo está muito bom. Estamos com a doutora Corine Camargo, que ela é ginecologista, e estamos falando sobre métodos contraceptivos. Um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero aproveitar para te convidar para nos seguir nas redes sociais e conhecer também um pouco mais do Papo Certo nas redes Facebook, Instagram e também TikTok. E o nosso programa também está sendo transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro Vivo e também pela rede Litoral de televisão através do canal 6 da NET Litoral. Doutora, como saber escolher o anticoncepcional mais adequado? Não é fácil, é difícil mesmo. O que a gente vem tentando? É tentando, mas assim, a gente às vezes precisa passar não só por dados de saúde, tá? Mas precisa chegar para a paciente assim, ó, o que tu faz? Tu é esquecida?
tu vai lembrar, ou é uma paciente que, eu não quero mais menstruar. Não quero, eu odeio menstruar. Então, não quero mais menstruar. Então, a gente tem que ir captando informações, tem que fazer uma boa anamnese, que a gente chama, que é uma conversa completa, para decidir, esse método é para ti. Então, geralmente, quando a gente faz essa triagem, a gente acerta. É mais fácil acertar fazendo essa triagem. De um modo geral, assim, vamos indicar um método para todo mundo, a gente optaria por um método de longa duração. Um DIU, por exemplo, que daí dura mais tempo. A gente faz um procedimento e resolve. Mas depende de cada pessoa. Como é o ciclo, o que deseja, por quanto tempo, o que já usou e como é a rotina dessa pessoa. Não dá para ser a minha amiga usa um, eu quero usar o mesmo. Não, isso aí é o maior erro que acontece, assim, é a pessoa que chega frustrada com o seu método porque ela ouviu um depoimento da vizinha, da amiga, então, assim, o ideal é que cada um saiba o seu. E aí a gente vai levando em conta essas características de cada um. Doutora, por mais corriqueiro que seja, eu gostaria que tu lembrasse o que fazer quando a pessoa esquece de tomar o anticoncepcional. É bem comum. Depende do tempo do esquecimento. Se é um esquecimento de até 12 horas, a gente toma o que esqueceu. Se é um esquecimento de mais de 12 horas, pode tomar 2 juntos, mas tem que acrescentar um outro método para garantir que vai dar certo nos próximos 7 dias ao esquecimento. E lembrar que nesse ciclo do esquecimento, a chance aumenta também de falha. Então, de preferência, associar um método de barreira junto. Uma camisinha, geralmente, preservativo. Então, depois de 12 horas, toma o mesmo que tomar. Toma o mesmo. Mais de 12 horas, toma 2. Toma 2. E lembra que vai associar um método junto para garantir. Bom, uma outra pergunta que acho que vai esclarecer, algumas pessoas podem ter dúvida, né? Os anticoncepcionais protegem contra doenças sexualmente transmissíveis? Não, isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas têm essa sensação assim, usei o preservativo, tô garantido. Não é essa gestação, né, gente? Tem HIV, sífilis, gonorreia, tem muitas doenças que são transmitidas pelo ato sexual e que, assim, não adianta usar só o anticoncepcional. O que protege contra gravidez é anticoncepcional, doença sexualmente transmissível, preservativo. Então, mesmo quem usa, deveria usar o preservativo. Mesmo o feminino ou masculino? Feminino ou masculino. Os dois protegem contra os mesmos tipos de doença sexualmente. O feminino a gente tem menos prática de usar, né? Acho até importante a gente falar isso, principalmente para as adolescentes que são mais abertas, né? Então, a gente introduzir isso para os adolescentes. Eu gosto de ter no consultório, gosto de mostrar, tem um indicativo de como ele é usado, tá? E isso aqui tem distribuição, eu gosto de frisar isso, tem distribuição gratuita nos postos de saúde. As meninas, principalmente as adolescentes, que têm hoje em dia muita autonomia, elas são muito informadas, muito despojadas, podem ir no posto de saúde e retirar e andar com o seu preservativo. Naquele bem português mercado, passa lá, pega um experimento. Isso, dá uma olhada, vê como é que é. Ó, posso mostrar? Claro. Ele é assim, ó. É um pouquinho diferente do masculino, mas ele tem 2 anéis, tá? E é só introduzir na vagina. Então, ele é fácil de usar. Né? Quem faz... Primeira vez que eu vejo ele fica feminino. As pessoas não estão acostumadas, ó. Só botar e ele fica lá. E não precisa, pode ser um pouquinho antes, não tem que parar a relação sexual para colocar, ele tem essa facilidade em relação ao masculino. Então, coloca lá no canal vaginal, ele fica lá, protege, assim como o masculino. E dá uma autonomia muito, muito legal para as meninas. Em relação às restrições, tem algum tipo de restrição de acordo com a idade? As pílulas, os hormônios combinados principalmente tem. Então, mulheres com mais de 35 anos, que fumam, que têm histórico de câncer de mama, que têm histórico de doença tromboembólica, tem uma restrição maior ao uso dos contraceptivos combinados via oral. Doutora, e de acordo com a idade, né, o anticoncepcional tem menos eficácia? Não, isso não, João. Isso, qualquer idade, a eficácia, ela é baseada no uso e na falha. Então, como é que a gente calcula se um anticoncepcional é bom? A gente chama de índice de Peele. Então, a gente calcula o uso do método perfeito, ou seja, usar
corretamente, no horário certo, no momento certo, vezes o número de mulheres, né, vezes 100, e divide pelo número de falhas. Então, assim, esse índice a gente consegue medir o quanto um anticoncepcional falha, independente da idade. O que depende é o uso certinho, é o uso perfeito. Tanto comentaste que que eu acho que é o DIU, que a cada 300... Uma vai engravidar. A camisinha, a cada 100, uma vai engravidar. Mas a chance é menor, no caso do contraceptivo, né? O preservativo tem menos eficácia do que o DIU? Menos, claro. Estou vendo que o pessoal que está nos assistindo vai sair todo mundo se protegendo de tudo quanto é jeito depois desse programa. Doutora, em relação à pílula do dia seguinte, ela realmente é eficaz? Ela faz muita bagunça no organismo? Faz uma baita bagunça. O ideal é não usar. Claro, usar em situações de emergência, mas não usar rotineiramente. Ela faz uma bagunçona no ciclo menstrual. É como se a gente tomasse uma cartela inteira em um dia, assim, falando de modo geral. Então, evitar. Mas ela funciona. A eficácia dela é de 99%. Então, a cada 100 mulheres que usarem, só uma vai engravidar. E o tempo de tomá-la? Idealmente até 72 horas pós-relação sexual. E a eficácia dela em 72 horas ou em 24 é a mesma? Não é a mesma, ela vai diminuindo conforme as horas. Então, ela começa com 99 e se tomar em 72 horas, ela vai para 96, 95%. Aumenta bastante. Não, realmente. Quando a gente pensa em porcentagem, não é muito, mas quando a gente fala assim, eu sempre falo o número, né? A cada 100 tantas. Aí a gente, opa. 96, de cada 100, 4 vão engravidar. Realmente é um número. E a gente pode considerar que o implante subcutâneo é o que tem de mais moderno nos métodos contraceptivos? Ele funciona mais que a laqueadura. O implante subcutâneo, ele tem uma eficácia muito boa, quase que indolor para colocar, a gente faz uma anestesia, ele é colocado no braço. A desvantagem dele é que 40% das mulheres se queixam de sangramento irregular. Os escapes, né? Escapes. Então, assim, é o que, assim, eu tava trabalhando, quando vê, tive um sangramento. Então, 40% vão ter esses escapes. Tem mulheres que não se importam, e aí entra naquela parte que a gente conversar o que te incomoda. Então, tem muitas mulheres que não se incomodam. Então, ele funciona bem, ele é o mais seguro. Ele é mais seguro que vasectomia, que laqueadura. Tá, vamos por percentuais. Então, o DIU, de cada 300, uma vai engravidar. Isso. E esse subcutâneo? O subcutâneo é 0,02%. Isso de cada 1.000? A cada 1.000. Mais até, né? Se a gente for fazer. Então é bem mais... Ele é seguro, ele é o mais seguro. Mas ele é um método hormonal, então nem sempre para a mulher esses escapes incomodam. Então nem sempre é o mais indicado. A vasectomia é um método muito bom, né? A gente ainda vai falar sobre método masculino, né? Acho que a próxima pergunta já vamos perguntar. Quais são os métodos contracepcionais masculinos? A gente tem um estudo em andamento, que é uma pílula para o homem. Não sei se vai dar certo, né? Porque vocês não tomar na hora certinha, assim, acho que não sei se vai ter uma aderência muito boa, mas tá para sair um estudo que o espermatozoide, ele tem um flagelo, que a gente chama, né? Que é a cauda ali, e a cabecinha. Então, esse estudo, o que eles estão tentando com esse anticoncepcional? Cortar ali a cauda do espermatozoide, então ele perder a mobilidade. É isso que estão tentando fazer. Mas seria também uma medicação que tomaria todos os dias. E teria provavelmente uma alteração de libido também. Então, a gente tem dúvidas assim no dia a dia o quanto esse método vai ter uma boa aderência, mas está em desenvolvimento. Outro método de barreira, camisinha, e a vasectomia, que é uma cirurgia simples e com uma contracepção muito boa. Olha, ficaram muitas perguntas pendentes, então, doutora Corine, terás que voltar ao papo certo. Ai, que bom! Voltarei, com certeza. Muito obrigada por ter vindo. Foi muito bom o papo. Obrigada. Então, eu agradeço para você de casa que nos assistiu, lembrando que o Papo Certo é reprisado amanhã às 7h30 da manhã. E você que nos assistiu, então, muito obrigada. Amanhã às 20h30 estamos de volta com o nosso programa inédito e esperamos todos vocês. Até lá!